Aleluia. Vamos colocar de pé para nós lermos a palavra do Senhor Jesus. Eu quero aqui trazer uma breve palavra para os irmãos. Não quero ser muito extenso na mensagem desta noite. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, para a glória do nome do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, versículos de número 1 até o versículo de número 13, aonde vai relatar o texto das 10 virgens. Mateus, capítulo 25. Glória ao nome de Jesus. Mateus 25, quem achou diz amém. Glória a Deus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e o comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Pode se assentar na presença do Senhor Jesus. Nós vemos algo assim muito importante nesse texto. Primeira coisa que eu gostaria de deixar claro para os irmãos, que esta parábola, a parábola das 10 virgens, ela só se encontra no Evangelho de Mateus. Nos outros evangelhos não contém esta parábola, mas a promessa de que Jesus vai voltar à igreja, voltar para buscar a igreja, está em toda a Bíblia. Até há mais promessas do retorno de Cristo para buscar a igreja do que promessas a respeito de sua primeira vinda, que ele viria para salvar a humanidade. Isto no Velho Testamento. Há mais promessas, muitas promessas, de que Jesus voltará buscar a sua igreja. Outra coisa muito importante é o sentido da palavra parábola. A gente precisa saber o que é uma parábola. Parábola é uma comparação, um paralelo, uma narração curta para ensinar uma verdade moral e espiritual. Parábola é uma comparação, um paralelo ou uma narração curta de uma história que quer ensinar um ensinamento, trazer uma verdade espiritual ou moral para as nossas vidas. Esta parábola em que nós lemos agora, o objetivo dela é nos despertar para estar perseverantes na espera de nosso Senhor, que é o noivo, e a respeito da vigilância, porque se não vigiar, o noivo vem e você não vai. Precisa ser perseverante e vigilante. Destaco aqui nesse texto
algumas coisas muito importantes. Primeiro, notemos que nesse texto existem, no versículo 1 até o versículo 4, a narração de que existem ali, entre aquelas 10 virgens, candeias, que são lamparinas, que são tochas acesas. A candeia, ela serve para iluminar, para manter o lugar iluminado. Mas também notemos que nesse texto aqui, nesses versículos de 1 a 4, temos algo chamado vasilhas de azeite. E é fundamental notar que todas elas tinham candeias, as 10. Mas 5 delas, que a Bíblia as chama de loucas, insensatas, sem prudência, não tinham as vasilhas de azeite. Existem 2 utensílios aqui. Existe a candeia com azeite, que é para queimar e ter fogo, e existe uma outra vasilha separada com azeite para alimentar a candeia. Está escrito bem claro: as loucas não levaram vasilhas com azeite. O que seria esta vasilha com óleo? Depósito. Coitado do crente que não tem depósito. Coitado do homem, da mulher que não tem depósitos com Deus, que não tem uma vida devota a Deus, que não tem experiências em depósito com Deus. Pessoas que vivem somente do hoje, não tem expectativa do amanhã e não tem nenhuma história do passado para contar, vive só do agora. Precisa ter, construir, fazer depósito. As prudentes tinham óleo em depósito, mas as loucas pensaram: não tem importância. É importante notar que enquanto tem óleo na candeia, o fogo está aceso, mas acabando-se o óleo da candeia, o fogo se apaga. Enquanto tem óleo na candeia, o crente está vivo, está com esperança, está verdadeiro, está fiel a Deus, está contando testemunho, está falando das obras de Jesus, está esperando o retorno do Senhor, está com esperança. Mas quando se acaba o óleo da candeia, então esse crente fica apático, sem esperança, sem vigor espiritual, sem vida. E se ele tem em depósito, é só pegar da vasilha que tem óleo e colocar novamente na candeia, e a candeia se acende novamente. Mas e se ele não tem nada em depósito? Da onde ele vai tirar? Observe bem: quem tem vasilha com óleo está preparado para uma demora. O que acontece com as loucas é que elas pensavam que aquele azeite que estava dentro da candeia, que estava queimando a tocha de fogo, era suficiente. Elas pensavam assim: logo o esposo vem, e quando ele vier, nós teremos lâmpada acesa. Acontece que elas não estavam esperando, elas não estavam preparadas para a demora do esposo. É bem claro a Bíblia: tardando o esposo. Era esperado que o esposo chegasse lá pelas 6 da tarde, talvez às 7, talvez às 8. Ao anoitecer, o esposo deveria chegar e pegar aquelas virgens e seguir em procissão para o casamento. Acontece que aquela hora que ele era esperado, ele não chegou. E quando você está esperando alguém para certo horário e aquele alguém não aparece naquele certo horário, a tendência é você esperar mais um pouco, e de repente você se cansa de esperar. É tão verdade isso que as 10 virgens, tanto as prudentes como as loucas, adormeceram, porque cansaram de esperar. Já era tarde.
perto da meia-noite, diz a Bíblia, que foi dado o clamor. Então o atraso foi longo, mas aquelas que tinham azeite nas vasilhas estavam preparadas para esse atraso. Ainda que elas adormeceram, mas elas tinham em depósito, elas tinham óleo para o retorno do Senhor. Ei, irmão, o clamor da meia-noite está breve. Eu já posso até ouvir o barulho da carruagem. Já vem o esposo. O clamor está prestes a ser gritado pelas ruas. Aí vem o esposo. E aí, você tem óleo de reserva para se preparar e ir com ele? Porque note bem, um é o clamor, outro é o noivo. Primeiro vem o arauto gritando, clamando, aí vem o esposo. Então elas se despertam para ir. Vamos lá, já chego lá. Aquelas prudentes, elas anteciparam o atraso e se prepararam para a dificuldade. Crente esperto, ele tende a antecipar os dias difíceis, os dias maus, os atrasos. O crente que é espiritual, ele tende a antecipar. E ele vai para a oração, vai para o jejum, vai para a consagração. E quando aquela dificuldade vem, quando aquele problema chega, ele já está preparado. Agora, o crente que não é sábio, que não é prudente, ele não se antecipa, ele não vê. E quando a dificuldade chega, pega ele de surpresa. E é um Deus nos acuda na hora. Oremos ao Senhor que possamos manter as nossas vasilhas cheias de óleo e as nossas candeias acesas. Porque se a candeia apaga, tudo está perdido. Quando se apaga a candeia, se perde o senso de localização. Crente com a candeia apagada, ele não sabe para onde está indo. Ele não sabe de onde ele veio. Ele não sabe quem é ele e aonde ele está. Ele não sabe quem está próximo dele. Ele não sabe se a pessoa é do bem ou é do mal. Ele está totalmente perdido. Ele perdeu o senso de localização. Mas quando há iluminação, ele olha para trás e sabe de onde veio. Ele olha para frente e sabe para onde está indo. Ele olha do lado e sabe quem está caminhando com ele. Crente de candeia apagada não sabe de nada, mas crente com a candeia acesa está sabendo de tudo, porque a luz da palavra de Deus está mostrando tudo, para frente, para trás e para os lados. O crente da candeia acesa tem discernimento, ele discerne os tempos. Quando alguém lhe diz, você viu o tsunami? O maremoto, você viu aquele terremoto, você viu aquela guerra? Fala, vi bem antes de você. A Bíblia já me informava do maremoto, do terremoto, da guerra, da doença, da peste. A Bíblia já tinha me contado tudo isso. Agora o crente sem discernimento, qualquer coisa ele já está apavorado. Não deixa a candeia apagar. Porque se a candeia apaga, então não há luz. E quando não há luz, as trevas dominam. Por mais pouco que seja a chama, por mínimo que seja o óleo dentro da candeia, que exista um pouquinho de chama, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele não apagará o pavio que fumega. Se ainda há um pouquinho de fogo, o Espírito de Deus vai soprar e haverá luz, haverá discernimento, haverá certeza. Aleluia. O óleo dentro das vasilhas. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo de número 9 e versículo de número 8, que o óleo nunca pode faltar. Não pode faltar o óleo.
e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O óleo não pode faltar. Muita coisa pode faltar, mas o óleo não pode faltar. Diz a Bíblia que uma mulher tinha perdido tudo, estava endividada, estava perdida. A vida da mulher estava acabada. Então ela foi o homem de Deus e disse: olha, eu vou contar a minha história. É triste de ouvir, mas vou te contar. A minha história está assim, assim, assim. Eu não sei mais o que fazer. Aí o homem de Deus disse: mas me diga uma coisa, o que tu tem em casa? Ela olhou e disse: a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de óleo. O profeta, vou parafrasear, o profeta disse: pronto, teu problema está resolvido, pega essa vasilha de óleo e seja feliz para sempre. Diz a Bíblia que ela vai para casa, pede vasos emprestados e pega aquela botijinha de azeite, vai colocando dentro de vaso, enchendo vaso. Quanto vaso tinha dentro da casa, encheu tudo de óleo. Aí ela vende o azeite. Quando ela vai ao homem de Deus, diz: eu fiz como tu mandou e tudo que eu fiz deu certo, agora tem o óleo para dar e vender. O homem de Deus disse: então vá, venda, paga a tua dívida e viva do resto. Um pouquinho de azeite. Eu posso dizer uma coisa bem profética: se a tua vida estiver apagada e você não tem mais para onde ir, está perdido, está desesperado, está cheio de dívida, está até com medo de morrer, mas se você tiver um pouquinho de azeite, um pouquinho de óleo, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. É só você entregar esse pouquinho na mão de Deus. Deus muda a tua história. Este óleo dentro das vasilhas, algumas pessoas tendem a dizer que este óleo dentro da vasilha é o Espírito Santo. Porém, não é possível a gente concordar com isso. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não pode ser repartido, vendido. Aí no capítulo de número 25 e o versículo de número 9 e 10, nós lemos aqui que as loucas vieram às prudentes e disseram: a nossa candeia está se apagando e nós não temos óleo. Dá-nos do vosso óleo para nós, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. E elas disseram: vão aos que vendem e o comprai. E elas foram comprar. E quando elas foram comprar e voltaram, já era tarde demais. Então não pode ser o Espírito Santo, porém pode ser uma intimidade com o Senhor Jesus. Pode ser um nível mais profundo de espiritualidade, de intimidade com o Senhor, já que esse óleo, ele tipifica o nosso relacionamento com o Senhor, já que sem essas lâmpadas e sem esse óleo, você não consegue entrar no casamento. Então pode tipificar intimidade com Deus. Porque há muitas maneiras de se relacionar com Deus. Você pode se relacionar com Deus de ouvir falar. Você pode se relacionar com Deus com religiosidade. Você pode se relacionar com Deus debaixo de protocolos. Mas você também pode se relacionar com Deus de face a face, perto, próximo, chamando-o de Pai. Os próprios discípulos de Jesus, havia uma multidão que o seguia, havia alguns que chegavam mais próximos, que eram os discípulos, mas havia 12 que eram os apóstolos, que eram mais íntimos, e desses apóstolos haviam 3 que eram mais chegados. Então, existem níveis de relacionamento. Mas este óleo dentro das vasilhas também pode tipificar, pode simbolizar conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus. Visto que quando uma pessoa tem um conhecimento mais amplo das Sagradas Escrituras, tem um aprofundamento mais nas Sagradas Escrituras, ainda que ela tosqueneje, ainda que ela quase durma, quando ela acordar, ela ainda não perdeu o senso de direção. Ela ainda sabe o que está acontecendo, porque ela tem profundidade nas Sagradas Escrituras. Alguém já disse que este azeite aqui, ele tipifica boas obras. Porque diz a Bíblia que a fé sem obras é morta. Então lâmpada acesa poderia tipificar a fé
e o azeite nas vasilhas, as obras. De sorte que, se não tiver boas obras, a fé é morta. O fogo apaga, não há mais nada. A Bíblia diz no versículo de número 6, que houve um clamor perto da meia-noite. Antes deste clamor, as virgens eram idênticas. A única diferença é que 5 tinham vasilhas com óleo e 5 não tinham. Mas se você chegasse e olhasse para as 10, não saberia discernir quais eram as loucas e quais eram as prudentes. Antes do clamor, estava tudo igual. Mas quando houve um clamor, as diferenças foram contrastantes. Havia muita diferença entre as loucas e as prudentes. Você poderia ver as prudentes calmamente se levantando e preparando as suas lâmpadas para ir ao encontro do esposo. Calmamente, tranquilamente, porque elas se prepararam para aquele momento. Mas você poderia ver o desespero estampado na face das loucas, das insensatas. Porque quando elas foram preparar as lâmpadas, é que elas se deram conta que elas não estavam preparadas. Aquela hora, a diferença foi grande demais. Ei, irmão, ei, irmã, nos dias de hoje, é a mesma coisa. Você vai na igreja, você vê todo mundo, e você não sabe discernir se realmente o cidadão está preparado para o retorno de Jesus ou não. Às vezes, aquele que você pensa que vai para o céu sem fazer curva, você não vai ver ele lá. E às vezes, aquele que você pensa, esse é atribulado, mas não entra no céu, mas nem fazendo força. Isso é problemático. Isso tem um pé na igreja e outro no mundo. Uma hora está na igreja, outra hora está no mundo. Isso é um desviado, isso não tem futuro. Aí quando você chega lá, se surpreende. O abençoadinho que você achava que não ia chegar lá, está lá, cantando no coral dos remidos. E você vai dizer, mas como foi uma coisa dessa? Aí Jesus vai dizer, ele sempre estava rastejando, mas estava com os olhos fitos em mim. Nunca tirou o olhar de mim. Caía, rolava na lama, mas voltava, se limpava e continuava caminhando. E ele foi, e agora chegou o seu dia, o dia da vitória. Hoje, olhando, é tudo igual. Mas quando o clamor da meia-noite chegar, haverá um contraste muito grande. Devemos notar bem que este clamor não era para todos. Este clamor, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro, era para quem estava aguardando. Tem muita gente que não está aguardando. Tem muita gente que não está esperando o Senhor Jesus. Então, se não está esperando, esse retorno não é para você, você não está esperando. Essas 10 aqui estavam esperando. Quando o clamor foi feito, elas se levantaram e se prepararam para ir ao encontro. 5 não podiam, 5 estavam prontas. Fizeram um hino dizendo que apenas 50% vai subir no céu. Eu falei, esse hino é que esse hino é antigo, né? Então, naquele tempo, quem olhava dizia 50%, mas se hoje você olhar pela ótica dos dias atuais, você fala 50, Jesus, será? Será, meu Deus? Hoje em dia parece que é difícil, mas pela parábola das 10 virgens, é 50%. 50% fica, 50% vai. Um ministro, antes de morrer, chegou a dizer a seguinte palavra: nenhum de nós está mais do que meio acordado. Nenhum de nós está mais do que meio acordado. Porque a Bíblia está dizendo, tosquenejaram todas. Esse ministro, antes de morrer, com o seu coração em Deus, ele disse, nós estamos
tosquenejando, nós não estamos totalmente acordados. Nenhum de nós está totalmente com os olhos abertos e vendo tudo ao nosso redor. Mas felizes aqueles que tiverem azeite em suas vasilhas, porque quando o Senhor vier, encontrará essa igreja preparada. Glória a Deus. O grito vem da palavra clamor, aqui no texto que nós lemos, vem da palavra cosmio, do grego, que está chamando para você adornar, arranjar a sua lâmpada, decorar, estar preparada, suprir, colocar em ordem a sua lâmpada. É como aquela palavra que foi dita ao profeta, ao rei. O profeta disse ao rei: coloca a tua casa em ordem. É isto. É hora de se ajeitar, é hora de subir, a hora é agora. Então, segundo, eu fico com a colocação de muitos pregadores dos nossos tempos que dizem: antes do arrebatamento da igreja, pouco antes do arrebatamento da igreja, haverá um avivamento muito grande no meio da igreja. É certo que sinais dos fins dos tempos, que o amor de muitos esfriará, a fé esfriará, tempos difíceis, tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, amantes de prazeres, do meio da igreja, muitos falsos ensinos, falsos doutores, falsos mestres, tudo isso é sinal da vinda de Jesus. Mas muitos creem, e eu também particularmente creio, por causa deste clamor que vem antes do retorno do esposo. Primeiro vem o clamor e diz: aí vem o esposo, e depois o esposo aparece. Deu tempo das virgens se prepararem rapidamente para ir ao encontro. Eu acredito que haverá um avivamento na hora final, no momento final da igreja, e há muitos versículos da Bíblia que comprovam isto. A Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 3 e versículo 9: muitos têm o retorno de Cristo por tardio. Muitos já estão dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Pois os pais dormiram e ele ainda não retornou. Aonde está a promessa da sua vinda? Aí o versículo 9 diz: porém, o Senhor é longânimo e Ele está dando oportunidade para que ninguém se perca, para que muitos cheguem à salvação. Caminhando aqui para o encerramento da mensagem, a Bíblia diz que as loucas foram comprar azeite e quando elas voltaram, já era tarde demais. Então elas correram até a porta e bateram na porta, porque a porta estava fechada. Eu gostaria de dizer que esta porta, ela não é fechada pelo lado de fora. Ela não tem fechadura do lado de cá. A fechadura é do lado de dentro. Assim como a arca de Noé. Quando todos entraram na arca e começou o dilúvio, em Gênesis capítulo 7, versículo de número 16, a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio e fechou a porta. Então, mesmo que Noé quisesse permitir que alguém entrasse, ele não podia, porque o Senhor fechou a porta. Aqui, quando a porta se fechar, não há mais esperança para os que estão para o lado de lá. Eles não têm como arrombar a porta e entrar. É uma vez só passou o esposo e você foi com ele e a porta se fechou. Não há mais uma segunda leva, não há mais uma segunda chance, aonde o esposo vai passar de novo, segundo aviso. Não tem. Você tem que estar preparado para o dia do Senhor, porque o dia que a porta se fechar, não há como entrar por esta porta mais. A porta está fechada.
A porta da graça vai permanecer aberta até o dia do arrebatamento da igreja. Mas no dia do arrebatamento da igreja, a porta da graça se fecha. E ninguém mais pode passar por ela. É importante notar que em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entro e ceio com ele. Um pintor famoso pintou um quadro desta porta. E quando ele pintou o quadro da porta, ele colocou a fechadura só para o lado de dentro do coração. Não colocou uma saneta para o lado de fora. Aí alguém perguntou, mas pô, essa porta está errada. Porque ela tinha que ter maçaneta dos dois lados, do lado de dentro e do lado de fora. Por que só tem do lado de dentro? E o pintor explicou. Ele disse, porque esta porta, só quem está do lado de dentro pode abrir. Quem está do lado de fora, bate e chama, mas não abre a porta. Somente quem está do lado de dentro tem autoridade para abrir a porta. Enquanto a porta da graça não se fecha, o Senhor Jesus está batendo a porta. Está batendo a porta, esperando que você abra a porta. Ele não vai arrombar. Ele não vai derrubar a porta e entrar à força. Ele espera que você abra a porta para que ele possa entrar. Enquanto a porta da graça não se fecha, há esperança. Agora, quando a porta da graça se fechar, então a tranca não está para o lado de fora. A tranca está para o lado de dentro. Não tem como você arrombar. A Bíblia diz que elas clamam, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Isso aqui aponta que elas eram religiosas, que elas conheciam quem era. Elas dizem Senhor, Senhor. E a Bíblia diz que chamar Jesus de Senhor não basta. Mateus capítulo 7, versículo 21 até o 23, vai dizer o seguinte: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não curamos os doentes em teu nome? E o Senhor lhes dirá, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, eu não vos conheço. Note o quanto é importante a intimidade com esse noivo. Porque essa palavra, eu não vos conheço, está mostrando que não basta apenas estar esperando. Tem que ter um certo conhecimento, uma intimidade com ele, uma proximidade. Porque ele está dizendo, eu não vos conheço, eu não sei quem são vocês. As que estão aqui para dentro, eu conheço, mas vocês, eu não conheço. Irmão, é possível se auto-enganar. É possível. É possível você estar enganado a respeito de sua fé. Pastor, mas como assim? Olhe bem, a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 17, Jesus disse para eles, vocês dizem, eu sou rico, eu não tenho falta de nada. Vocês são pobres, miseráveis, estão nus. E eu aconselho que vocês comprem de mim, para que possam se recuperar. Eles estavam enganados. A igreja de Laodiceia pensava que estava tudo bem, mas estava tudo errado. Em 1 Samuel capítulo 4, versículo 3 até o 10, tem um texto do povo de Israel. Eles vão à batalha, estão perdendo a guerra. Então, quando eles estão perdendo a guerra, os homens disseram, sabe por que estamos perdendo a guerra? Porque a arca do Senhor não está em nosso meio. Se trouxermos a arca do Senhor, vocês verão,
o nosso Senhor pelejará e os filisteus perderão a guerra. Então foram buscar uma arca, trouxeram e colocaram lá. E quando a arca chegou, o povo fez um barulhão tão grande. O barulho foi tão grande que lá no arraial dos inimigos, os filisteus, se ouviu os brados de júbilo. Então o capitão dos filisteus se colocou de pé e disse: varões filisteus, pelejemos com coragem, não vamos nos entregar. Certamente o Deus deles é muito poderoso, mas nós não vamos nos entregar assim. Nós vamos pelejar e morrer como homens. E a Bíblia diz que Israel perdeu a batalha, porque aqueles gritos, aquelas danças, tudo aquele barulho não significava que Deus estava lá. É possível estar enganado. Existem muitos nos dias de hoje que precisam fazer um autoexame. Vamos ler um texto da palavra de Deus. Eu já quero partir para o encerramento. 2 Coríntios, capítulo de número 13, bem no finalzinho da carta de 2 aos Coríntios, capítulo de número 13, e o versículo de número 5. 2 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 5. Olhe bem o que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Examinai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Paulo está dizendo: examinem-se, testem-se, para ver se vocês ainda estão na fé verdadeira. Confrontem-se com a Bíblia para ver se vocês não estão desviados. Ou será que vocês já desviaram mesmo? Já se entregaram? Paulo está dizendo isso. Examinem-se, testem-se. Procurem compreender. A vida de um cristão não é só vir ao culto e ouvir a palavra e dizer: está tudo bem. Voltar para casa e dizer: está tudo bem, está tudo bem. Sempre está tudo bem. Não, a vida de um cristão, de vez em quando, ele tem que dar uma olhada e falar: mas eu ainda sou crente? Será que no meio da empreitada eu não acabei desviando? Não. Vou dar uma olhada. Faça um autoexame da sua vida. Se realmente o Senhor Jesus voltasse hoje, você subiria com Ele? Note bem que, para mim encerrar a mensagem, o verso de número 13, ele é o encerramento, o fechamento com chave de ouro da parábola. Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Muitos estudiosos tentaram marcar a data da vinda do Senhor, falharam todos. E quantos mais marcarem vão falhar, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Será um dia em que você não imagina, será um dia em que você menos espera. O dia que o Senhor voltar, os homens estarão fazendo seu comércio, talvez haja muitos casamentos, crianças estão nascendo, velhos talvez estarão morrendo, pessoas estão trocando, assaltantes assaltando, homens e mulheres se prostituindo. O Senhor vem, arrebata a igreja, e aquele que está preparado sobe, e aquele que não está, fica. Talvez minutos antes do arrebatamento acontecer, o pregador estará fazendo o apelo e dizendo: aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador, salve a tua alma do inferno, livre-se de Satanás, viva uma vida santa. E a pessoa está lá pensando: será que eu vou? Será que eu quero? Ai meu Deus, mas vai ter que mudar tudo. De repente a trombeta toca. Tarde demais. Eu oro a Deus que quando o Senhor vier, nos encontre preparado, com óleo, com as candeias acesas, para subir
Aleluia. E a Bíblia diz que estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Aleluia. Se coloque de pé para nós orarmos. Nós vamos estar orando a Deus, agradecendo por esta palavra maravilhosa que o Senhor nos deu e pedindo ao Senhor que Ele possa nos manter preparados para o dia da sua vinda. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, nós te amamos, Senhor Jesus, nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Nós te louvamos, Senhor, que o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos dado vitória, ó Pai, o Senhor tem nos ajudado, e por causa de Ti é que estamos aqui, ó Pai, por causa do Teu Espírito é que ainda estamos na Tua casa. Senhor, nos mantém acesos, vivos na Tua presença, para que quando o Senhor Jesus vier, possamos estar preparados para o dia da sua vinda, em nome do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia.